Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Salmo 38. Esse salmo, escrito por Davi, é um dos mais intensos. É um retrato muito honesto, quase cru, da jornada de um coração que está lidando com o peso do pecado, com um sofrimento enorme e, ao mesmo tempo, buscando desesperadamente por esperança. Então, vamos juntos acompanhar essa jornada. Esse versículo aqui, ele é praticamente o resumo de todo o Salmo. Ele consegue capturar perfeitamente aquela sensação de estar sendo afogado, de estar debaixo de um peso tão esmagador que simplesmente não dá para suportar. É o sentimento de que a situação passou de todos os limites. Bem, o salmista, Davi, ele já começa com uma clareza que chega a ser brutal. Ele não tenta encontrar desculpas, não procura outros culpados. Ele sabe, ele entende que o sofrimento que ele está vivendo não é por acaso, mas é resultado direto da disciplina de Deus. Davi sente essa disciplina de uma forma muito física, quase como um ataque. A imagem das setas de Deus cravadas nele era uma metáfora bem comum no mundo antigo. Geralmente se referia a doenças ou pragas que eram vistas como um juízo divino. Ele realmente se sente como um alvo da ira de Deus. E aqui a gente viu uma conexão muito forte entre o estado da alma e a saúde do corpo. A culpa, a angústia espiritual começa a se manifestar fisicamente. A doença na alma de Davi vira uma doença real no corpo, mostrando que o problema afetou ele por inteiro, não sobrou nenhuma parte sã. Quando Davi diz que suas feridas são por causa da sua tolice, a gente precisa prestar atenção. A palavra original em hebraico é euelet, e ela tem um peso enorme. Não se trata de uma falta de inteligência, de um erro bobo. Essa palavra se refere a uma rebelião moral consciente, a uma escolha deliberada de ignorar os caminhos de Deus. É uma confissão de uma falha muito, muito profunda. E como se toda a dor interna e o sofrimento físico já não fossem o bastante, a crise de Davi fica ainda pior por causa de um abandono social completo. Ele se vê totalmente sozinho. A gente percebe aqui um isolamento total. É um abandono que vem de dois lados. Por um lado, as pessoas que deveriam estar lá oferecendo conforto, seus amigos, seus parentes, eles se afastam, ficam de longe. E pelo outro lado, seus inimigos enxergam a fraqueza dele como uma oportunidade perfeita para atacar. É a solidão no seu estado mais cruel. E é nesse momento, no ponto mais baixo, no desespero absoluto, que Davi faz uma escolha que surpreende. Uma escolha que vai se tornar o grande ponto de virada de todo o Salmo. Ele escolhe o silêncio. Mas atenção, não é o silêncio de quem se entregou, de quem foi derrotado. É um ato de submissão consciente. Ele para de tentar se defender, para de discutir com as acusações das pessoas. Na verdade, esse silêncio dele é uma forma poderosa de oração. Ao se calar para os homens, Davi está, na verdade, voltando toda a sua atenção para o único que realmente pode responder por ele, o próprio Deus. E nesse clamor, olha que incrível, Davi usa 3 nomes diferentes para Deus no mesmo versículo. É como se ele estivesse buscando em todo o seu repertório de fé uma maneira de se conectar com a fonte da esperança. Ele clama ao Senhor, Yahweh, o Deus fiel da aliança, ao Senhor, Adonai, o Mestre soberano, e a Deus, Elohim, o Criador todo-poderoso. Agora, com a esperança finalmente firmada no lugar certo, em Deus, a postura de Davi muda. Ele sai daquela espera silenciosa e parte para uma confissão ativa, para um apelo urgente por ajuda. O tipo de tristeza que Davi demonstra aqui é exatamente o que o Novo Testamento vai chamar de tristeza segundo Deus. Não é só aquele remorso de quem foi pego, que é a tristeza do mundo e só leva ao desespero. Não. É uma tristeza que gera arrependimento de verdade. Uma tristeza que nos faz voltar para Deus. A oração dele no final é uma sequência de pedidos urgentes, quase sem fôlego. Primeiro, ele pede presença. Não me desampares. Depois, pede proximidade. Não te ausentes de mim. E por fim, ele pede ação. Apressa-te em socorrer-me. Essa urgência toda demonstra a total dependência que ele tem de Deus para ser livre. E toda essa jornada de dor, de pecado e, finalmente, de esperança encontra seu sentido mais profundo e sua resolução definitiva na pessoa de Jesus Cristo. E o contraste aqui é a chave de tudo. Enquanto o sofrimento de Davi era uma consequência justa do que ele fez, o sofrimento de Cristo foi substitutivo, ou seja, ele tomou sobre si o castigo que nós é que merecíamos.
Cada pedacinho da dor de Davi funciona como uma sombra que aponta lá para frente, para a cruz. Jesus recebeu as setas do juízo, que eram para nós. Jesus sofreu o abandono dos amigos e o ataque dos inimigos. Jesus ficou em silêncio diante de quem o acusava. Ele cumpriu de forma perfeita esse papel que Davi viveu de forma imperfeita. Davi, lá no meio da sua agonia, confessou que o fardo do seu próprio pecado era pesado demais para ele carregar. E é exatamente aqui que a gente vê o poder do Evangelho. Aquele mesmo peso que esmagou um rei e que com certeza nos esmagaria foi carregado pelo Salvador do mundo. E o Salmo termina sem descrever a cura física, sem um final feliz tradicional. Ele nos deixa com essa pergunta poderosa no ar. É possível, assim como Davi, estar no meio da dor, sentindo as flechas da disciplina, e ainda assim conseguir clamar a Deus e dizer: Senhor, Tu és a minha salvação? A resposta que o Salmo nos dá é um sim que ecoa através da fé, mostrando que a verdadeira salvação não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus bem no meio dele.